noite, amada igreja. É uma alegria, um privilégio estarmos reunidos no meio da nossa semana para buscarmos na palavra de Deus o encorajamento que a nossa alma tanto precisa. De coração aberto, nós vamos ouvir a voz do Senhor e partir caminhos mais comprometidos a seguir o Senhor Jesus de perto. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Pedro, é onde se encontra o texto que será exposto nessa noite. Segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro. Ele escreveu essa carta quando ele estava no final da sua vida, para o mesmo grupo de cristãos para quem ele escreveu a sua primeira carta, cristãos que estavam numa região conhecida como Ásia Menor, que é onde está a Turquia hoje. E Pedro escreveu essa segunda carta porque ali na região da Ásia Menor começaram a surgir vários falsos mestres, hereges, que estavam se infiltrando nas igrejas com heresias destruidoras. Esses hereges tentavam enganar os crentes para que eles voltassem para uma vida de pecado que os falsos mestres viviam, promoviam. E tinha um agravante. Esses cristãos estavam sendo perseguidos porque eles estavam vivendo de uma forma digna do Senhor. E essas heresias, elas poderiam de uma certa forma ser atraente para eles, porque caso eles cedessem e passassem a crer nos falsos mestres, vivendo como os falsos mestres viviam, talvez a perseguição ela diminuísse. Pedro então escreve essa carta para lembrá-los da verdade do evangelho, para alertá-los dos perigos dos falsos mestres, dizendo para eles o que é que vai acontecer com eles se eles abandonarem o evangelho. Pedro nessa carta está chamando esses cristãos a crescerem na graça, a crescerem para ficar firmes, para que nunca nenhum deles se desvie. Esse é o contexto dessa carta. Quero desafiar você a se lembrar dessas coisas enquanto você estiver lendo 2 Pedro, porque isso vai ajudar você a entender por que Pedro escreveu o que ele escreveu. E eu quero convidar você a ler comigo 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo causada pelos maus desejos. Por essa razão, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Pedro ele abre a sua carta dizendo por que a fé cristã é tão diferente, tão especial e tão preciosa logo na saudação. E diante da singularidade da fé cristã, Pedro deseja que os crentes que receberam essa carta, que confiaram em Jesus, que já estavam em um relacionamento com Deus, cresçam nesse relacionamento que é pela fé. O desejo de Pedro para os seus leitores é que eles vivam a vida cristã de forma completa, aproveitando ao máximo essa nova vida. E então, nos versos que nós lemos e vamos estudar nessa noite, ele diz para eles por que eles podem crescer, como eles podem crescer e o que é que vai acontecer com eles enquanto eles crescem. E nós vamos olhar para esse texto juntos e pensar sobre o nosso crescimento na fé. Nós estamos aqui reunidos como povo de Deus, que foi alcançado por Cristo e que por causa de Cristo hoje estamos em um relacionamento com Deus Pai também. E o chamado da palavra para nós também é crescimento. Deus quer nos encorajar a crescer na fé. Talvez você esteja aqui e você está nos primeiros anos da sua vida. Você é uma criança, um twin, um teen, um jovem que está entrando na vida adulta. E a jornada de crescimento para você é algo que faz todo sentido, porque você está na sua juventude e isso é esperado de você, que você cresça em diversos aspectos.
que a pergunta que você precisa se fazer diante da palavra de Deus essa noite é: você está crescendo na fé? Porque você está crescendo em diversas áreas. E você corre o risco de se enganar achando que só porque você está crescendo em tamanho, avançando nos estudos, passando de kids para twins, de twins para teens, você está crescendo. Mas será que você está crescendo na fé ou só em tamanho? Ou talvez você esteja aqui e seus cabelos já estão começando a ficar brancos ou começando a faltar. Talvez você já atingiu um certo nível de maturidade porque você já passou por diversas fases importantes da vida. E agora a sua expectativa é estabilidade. Você não pensa mais tanto em crescer. Você se preocupa em não crescer. Para os lados, talvez. Ou você se preocupa com a dor nas costas, que não para de crescer. Eu estou falando para alguns irmãos e irmãs que têm mais tempo de caminhada com o Senhor do que eu tenho de vida. Será que você, ainda no seu coração, existe um interesse de crescer na fé? Será que existe espaço para você crescer? E a minha resposta é: depende. Depende do seu referencial. Se o seu referencial é Cristo e o alvo da sua vida é ser como Cristo, todos nós, desde do mais novo até o mais velho desse salão, ainda temos uma jornada de crescimento pela frente que não vai terminar até o dia que estaremos com o Senhor Jesus. Para sempre. Aí sim, só então seremos como Ele é. Até lá, ser como Ele é, ter o caráter dele moldado em nós é a nossa meta. E todo aquele que se compara com Cristo encontra na própria vida espaço para crescer. Se você se comparar comigo, talvez você não precise crescer mais. Talvez você, inclusive, já tenha ultrapassado a meta. Mas se o alvo das nossas vidas é Cristo, então todos nós, sem exceção, somos chamados a crescer na fé. E a boa notícia é que a palavra de Deus nos chama a crescer na fé e ela nos dá o caminho. Você está crescendo? Como é que você pode crescer na fé? Você que não está crescendo, por que será que você não está crescendo? Qual é o risco que isso vai trazer para a tua alma? Vamos responder essas perguntas olhando para a palavra de Deus nessa noite. E a primeira verdade preciosa que nós encontramos aqui nesse texto sobre o crescimento na fé é que Deus nos proveu tudo o que precisamos para crescer. Deus não vai prover. Deus já proveu. Pedro começa deixando essa verdade bem clara para os crentes da Ásia Menor. Antes, esses cristãos estavam vivendo no mundo. Eles viviam em seus pecados, corrompidos pelo mundo, escravizados pelos seus maus desejos. A natureza deles era pecado. Mas pela fé em Jesus, eles saíram dessa situação e agora eles estão em um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento, Deus proveu tudo o que eles precisam para crescer na fé. E esse crescer na fé que Pedro fala aqui não é apenas um acumular de mais informações sobre a Bíblia, é muito mais do que isso. O crescimento na fé é sobre mudar de natureza lá dentro, no coração. Deus deu tudo o que eles precisavam para viver a vida de piedade, a vida de devoção que Deus os chamou para viver. Deus os salvou para que ele fosse glorificado na vida deles, para que a justiça de Deus fosse revelada através deles. E para isso acontecer, Deus proveu tudo. Ele deixou suas promessas, que são grandiosas e preciosas. E confiando nessas promessas, esses cristãos, eles receberiam um poder sobrenatural, poder do alto, para viver para a glória de Deus e crescer na fé. Então, confiando nas promessas, a natureza deles seria transformada e o caráter de Jesus seria formado neles. Os falsos mestres que estavam infiltrados entre os cristãos, eles estavam ensinando heresias, mentiras, promessas falsas, querendo desviar esses cristãos de tudo isso. Esses hereges, eles também faziam promessas, mas as promessas deles levavam esses cristãos de volta para a corrupção do mundo. As promessas de Deus os levariam a participar da natureza de Deus para crescerem e viverem para a glória de Deus. Vamos entender isso melhor. Pensa lá na sua casa. Na sua casa você tem diversas torneiras. Você tem torneira na cozinha, talvez em outras pias espalhadas pela casa, no quintal, na área de serviço. E a água que você precisa, ela está num reservatório, numa grande caixa d'água. E a água do reservatório, ela é levada até as torneiras por vários canos que você não vê.
mas você sabe que eles estão lá atrás das paredes. Nessa ilustração, nós somos as torneiras. Deus, ele é a caixa d'água, sempre cheia, sempre abastecida com o poder que precisamos. E as promessas de Deus, elas são os canos por onde esse poder flui e chega até nós. Quando nós confiamos nas promessas de Deus, nós, as torneiras, nós somos conectados aos canos e a água poderosa jorra das nossas vidas. Nós temos aqui nesse trecho uma das verdades mais importantes e preciosas sobre o Evangelho e a vida cristã. Deus, ele nos salvou enviando Jesus para nos resgatar, e nessa salvação, ele nos chama a viver uma vida para a sua glória. Uma vida nova em que somos participantes da sua natureza, somos como Cristo. E para viver e crescer nessa vida, ele nos deu tudo o que precisamos, todo o poder, toda a graça que precisamos para crescermos como crentes fiéis, piedosos, firmes, maduros, já nos foram dados em Cristo. Esse é o coração da vida cristã. Você precisa entender isso muito bem. Porque o Evangelho não ensina nunca, em lugar nenhum, que à medida que você cresce, se você cresceu bastante, Deus vai demonstrar o seu favor a você. Não é esse o ensino da Bíblia. Deus já demonstrou o seu favor em Cristo. Deus já salvou você. Ele já te deu em Cristo o escape para que você passasse da corrupção do mundo para um relacionamento com Ele. E nesse relacionamento com Deus, Ele te supre. Ele te oferece tudo o que você precisa para crescer na fé como um crente maduro e forte. Deus já proveu. E por isso você pode crescer e busca crescer. Não inverta essa ordem. Porque quem entende isso errado não cresce direito. Então, diante dessa verdade, abram as torneiras. Vamos nos apegar com fé às promessas de Deus para experimentarmos o poder de Deus em nossas vidas, mudando a nossa natureza de forma sobrenatural. Que promessas? Talvez você esteja se perguntando. Tem várias na Bíblia. Você tem uma bem aí, diante dos seus olhos. Olhe para o texto. Ele já te deu tudo que você precisa para crescer na fé. Isso é uma promessa. Creia nisso. Você quer mais? Ele tem mais. A caixa d'água está cheia. Mateus 6:26. Deus, o Pai Celestial, sabe do que você precisa e está cuidando de você. Mateus 28:20. Jesus sempre estará com você até o fim. João 14:3. Jesus foi preparar a nossa morada no céu e ele vai voltar para nos buscar. Essas são apenas algumas das muitas promessas que nós encontramos na Bíblia. Faz sua lição de casa. Leia a sua Bíblia. Você vai encontrar várias outras. E quando você encontrar essas promessas, coloque a sua fé nessas promessas. Leia a Bíblia todos os dias, principalmente para você ser lembrado de promessas que você se esquece tão rápido, tão fácil. Leia a sua Bíblia para você ser lembrado de todas as bênçãos espirituais que Deus Pai em Cristo derramou sobre a sua vida. Leia a sua Bíblia para você fortalecer a sua fé nas promessas de Deus. Deus quer que você cresça. Ele é o maior interessado no seu crescimento e por isso ele já te deu em Cristo tudo o que você precisa para crescer. Lembre-se disso. Principalmente nos dias em que parecer que você não está crescendo na fé, mas que você está retrocedendo. Mantenha as promessas de Deus diante dos seus olhos para que, pela fé nas promessas de Deus, você experimente o poder de Deus na sua vida. O poder que você precisa para crescer na fé e ficar firme diante das mentiras do pecado e diante das ciladas do diabo que querem tirar você do caminho. Então nós encontramos uma segunda verdade sobre o nosso crescimento na fé. Deus nos deu tudo o que precisamos para crescer, mas crescer exige o nosso empenho. Depois de dizer que Deus já nos deu tudo o que precisamos para crescer, Pedro diz, por causa disso, ou talvez a sua Bíblia esteja, por essa razão, o que Pedro está dizendo é, porque ele nos salvou, porque ele nos chamou, porque ele nos deu tudo, empenhem-se. Pedro não diz, já que Deus fez a obra, então sentem-se, coloquem os pés para cima e relaxem. Deus já fez tudo, agora é só deixar acontecer naturalmente. Não. Ele diz para os cristãos, se esforcem. Diante da verdade de que Deus já havia providenciado tudo para o crescimento, eles deveriam se esforçar para crescer. Porque os falsos mestres
que não pregavam a verdade, mas mentiam sobre Jesus, eles queriam seduzir esses cristãos a se afundar no pecado com eles. Mas Pedro diz que eles deveriam se esforçar perseguindo qualidades, traços de caráter, características divinas e crescer nelas para que eles não sejam cristãos fracos, inúteis. Então, como eles deveriam viver? Pedro traz aqui uma lista de 8 qualidades. A gente não vai explorar cada uma delas. É uma lista que começa com a fé e termina com amor. Pedro não está dizendo, com essa lista, que esses cristãos deveriam seguir uma sequência de crescimento. Algo como se fosse, primeiro, foquem na fé. A fé é o nível 1. Aí, quando você chegar no nível máximo de fé, aí você vai para a virtude, nível 2. Aí, quando você for a pessoa mais virtuosa de todas, aí você vai para o conhecimento. E aí, quando você estiver bem cabeçudo, quando tiver teologia saindo pelas suas orelhas, aí você vai para o próximo nível, domínio próprio. Não é isso que Pedro está ensinando. O verbo acrescentar aqui, ele pode dar essa ideia de que é um processo de nível 1, nível 2, nível 3. Mas não existe uma ordem específica na cabeça de Pedro. Até porque vamos ser realistas. Se a gente tivesse que ter uma fé perfeita para então passar para a virtude, a gente ia ficar preso no nível 1 a vida inteira. Mas, na verdade, o que Pedro quer encorajar aqui é que esses cristãos nunca parem de se esforçar para crescer. Sempre avançando em todas as áreas, sempre crescendo, sempre buscando. É como se Pedro estivesse com uma voz atrás dos crentes dizendo: vai, avança, para frente, avança. E nessa jornada, somente uma coisa impediria esses cristãos de crescerem. Somente uma coisa faria deles infrutíferos, inúteis: o pecado. Pecado não confessado. Pecado que eles se recusam a abandonar. Pedro diz que aqueles que não estão crescendo, que não estão avançando, que se tornaram infrutíferos e inúteis, não estão produzindo frutos que glorificam a Deus, porque eles se esqueceram que seus pecados foram perdoados em Jesus. Quando nós encaramos o nosso crescimento na fé de frente, a gente precisa ser realista. Apesar da gente saber que Deus nos deu tudo em Cristo, se a gente for honesto, ainda assim, sempre parece que a gente não está crescendo como deveria, não é verdade? Por que será? Esse texto está explicando para a gente. Se Deus já fez tudo, por que eu ainda sou assim? Por que eu ainda caio em alguns pecados que eu não gostaria? Por que eu não amadureci nas áreas onde eu gostaria de amadurecer? Por que eu ainda sou tão diferente de Cristo? Por que eu não vejo na minha vida um crescimento constante? Por que eu não estou voando na vida cristã, sempre avançando, sem parar? Porque o nosso crescimento, ele não depende somente de Deus. Se dependesse só de Deus, você pode ter certeza que você ia crescer sem parar, constantemente, sempre avançando. Graças a Deus, a salvação, ela depende só dele. Salvação é totalmente obra de Deus. Se a salvação dependesse 99% de Deus e 1% da gente, ninguém seria salvo. A gente ia conseguir falhar no 1%. Porque as coisas são assim. Que apesar de Deus ter castigado o nosso pecado em Cristo, para que a gente fosse perdoado, justificado e libertado, ainda há pecado em nossas vidas. Pela fé em Jesus, nós recebemos essa natureza divina, uma natureza nova, somos nova criatura, mas essa natureza nova, ela convive aqui dentro com uma natureza pecaminosa que muitas vezes fica no caminho e compromete o nosso crescimento. É por isso que, apesar da salvação não depender do nosso esforço, porque a salvação ela vem de Cristo, a nossa santificação exige de nós esforço, muito esforço, porque nós temos que lutar contra a nossa natureza pecaminosa para crescer, como se nós estivéssemos nadando rio acima, contra uma correnteza. É por isso, inclusive, que nós temos pessoas em diferentes fases dessa jornada de crescimento. Todos receberam de Deus o mesmo poder para viver, todos receberam as mesmas promessas, todos foram salvos pelo mesmo Jesus,
Todos vamos para o mesmo céu, recebemos a mesma graça, somos amados por Deus da mesma forma, mas nem todos se esforçam como deveriam. E por isso não crescem como deveriam. Porque apesar de muitas vezes Deus está sempre produzindo em nós o querer e o realizar de acordo com a sua boa vontade, nós nem sempre colocamos em prática a nossa salvação com tremor e temor. Quando Jesus vier nos buscar, Ele vai remover da nossa vida toda a influência do pecado. A natureza do pecado vai ser destruída para sempre. Seremos perfeitos como Ele é. Aí sim, ninguém vai precisar lutar para crescer. Mas até lá é luta. É uma jornada de crescimento onde lutamos. E lutamos porque Deus já nos deu tudo o que precisamos. E porque Ele nos deu tudo o que precisamos, Ele nos chama a nos esforçarmos, confiando no seu poder. Você está se esforçando para crescer? Essas qualidades que nós encontramos nesses versículos aqui no capítulo 1 de 2 Pedro, essas qualidades que nós vemos de forma tão clara na vida do Senhor Jesus, elas existem na sua vida? Você está crescendo nelas? Ou você está estagnado? Existe na sua vida aquilo que o pastor Fábio falou algumas semanas atrás aqui, uma ambição santa? Tipo assim, eu não estou contente com o estado da minha vida. Eu quero crescer mais. Eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu quero ser mais santo, mais puro, mais justo, mais piedoso, mais humilde, mais manso, mais temente a Deus. E por isso você busca, e você avança, e você avança, e avança. É para esse estilo de vida que Pedro está nos chamando aqui. Porque a nossa jornada de crescimento, a nossa santificação, é como nadar em um rio bravo. Rio acima, contra a correnteza. E Deus nos dá o poder para conseguirmos nadar. Mas se pararmos de nadar, se resolvemos boiar, somos levados embora pela correnteza. Alguns de nós estão crescendo, alguns estão avançando, estão comprometidos com a própria santidade, por isso estão se esforçando. Então continue avançando, porque todos os recursos que você precisa, você tem no seu relacionamento com Jesus. Você saia daqui nessa noite com o Espírito Santo gritando no seu coração: avança para frente, vamos. Você continue se empenhando cada vez mais. Você saia daqui e que você seja um instrumento de encorajamento, essa voz que vai encorajar seu cônjuge, que vai encorajar os seus filhos, seus irmãos e suas irmãs em Cristo, a sempre avançar, porque tudo nos foi dado em Cristo. E todas as vezes que seu coração começar a ignorar a voz do Espírito por causa da gritaria do mundo, por causa das tentações, por causa das mentiras de Satanás, que você corra para a palavra e confiando nas promessas de Deus, o seu coração volte a ouvir a voz do Senhor que te diz: avança, avança, lute para frente, sempre em frente, avança, porque Ele já te deu tudo que você precisa para isso. Se você parar, você vai se tornar um crente inútil, apático, indiferente. Cuidado. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja nessa condição. Você não está nadando. Você está boiando na vida cristã. Só existe uma coisa impedindo você de se esforçar como você deveria para crescer: pecado. Pecado não confessado. Pecado não tratado. Pecado que não foi abandonado. O pecado faz a gente se sentir sujo, culpado. Ele embaça os nossos olhos, ele nos impede de ver com clareza as verdades de Deus. O pecado distorce a maneira como a gente enxerga Deus, ele apaga a chama do nosso coração, ele rouba da gente toda a vontade, toda a alegria de crescer em Cristo, ele nos desanima, e por isso a gente para de se esforçar. E Satanás, que quer a todo custo te impedir de crescer, e atrapalhar o teu processo de crescimento, como ele puder, ele vai usar isso contra você. Ele vai te atacar com mentiras. Desiste. Não vale a pena buscar Deus. Você não vai mudar. Você cai nesses mesmos pecados há tanto tempo. Você nasceu assim. Para de tentar. Larga a mão. Se você se esforçar, não vai adiantar. Você já tentou tantas vezes, você não vai crescer. Vamos boiar. Mais fácil. E talvez você esteja aqui e você boiou. E a correnteza da tentação, ela levou você para longe. Tão longe
que você olha para aquele dia que você colocou a sua fé em Jesus, você olha para o seu batismo, e você está tão longe daquele dia que você passou a enxergar tudo aquilo como uma oração vazia, ou um ritual sem sentido. Deus, ele quer você de volta ao jogo. Porque se você não voltar, você está em perigo. Olha só o que Pedro escreve no versículo 20 do capítulo 2. Se, tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados nelas e por elas são dominados, estão em pior estado do que no princípio. Se você está aqui, está nessa condição, como é que você volta para o jogo? Como é que você volta a crescer? A resposta não é simplesmente volte a se esforçar, como se nada tivesse acontecido. Não é essa a resposta. A resposta é lembre-se do que Jesus fez para salvar você dos seus pecados. É isso que Pedro diz no versículo 9. Aqueles que pararam de crescer porque deixaram de avançar, aqueles que por causa do pecado se tornaram infrutíferos, eles se esqueceram do evangelho. Eles se esqueceram do que Jesus fez por eles. Então, se você não está crescendo porque você está preso ao seu pecado, você precisa se lembrar que Jesus morreu para receber o castigo pelos seus pecados. E porque ele foi castigado no seu lugar, todos sem exceção, todos os seus pecados estão perdoados. Pela fé em Jesus, você é livre. Deus não te condena mais. As acusações do diabo são vazias e infundadas, porque na cruz você foi liberto da culpa e do poder do pecado. Você é livre para confessar o seu pecado e voltar a nadar pela fé rio acima. Jesus está pronto para receber todo pecador arrependido e reconectar você às promessas de Deus que vão encher a sua vida de poder para você voltar a crescer. Então todos nós, confiando no Evangelho, confiando nas promessas de Deus, vamos juntos nos esforçar, porque em Cristo Ele nos deu tudo o que precisamos para crescer. Então vem a conclusão. O trecho se encerra com Pedro nos ensinando que o nosso crescimento confirma a nossa salvação. Pedro diz para esses cristãos que se eles levarem a sério o que ele está ensinando aqui sobre o processo de santificação deles, o chamado e a eleição deles será consolidado. Eles jamais tropeçarão. E a entrada deles no reino eterno do Senhor Jesus será garantida. O que isso significa? Primeiro vamos pensar no que não significa. O que é que Pedro não está ensinando aqui? Ele não está ensinando aqui que esses cristãos deveriam se esforçar, porque se eles se esforçarem bastante, Deus vai deixar eles entrarem no céu. Não é isso. A Bíblia não ensina isso nem aqui e nem em lugar nenhum. Todo aquele que tem fé em Jesus vai para o céu porque Jesus garantiu perdão, salvação e vida eterna, morrendo na cruz por amor a pecadores. O que Pedro quer que esses cristãos aqui saibam é que a evidência de que essa salvação já chegou na vida deles, que eles de fato têm um relacionamento com Deus, que eles de fato foram chamados por Deus e receberam poder de Deus, é que eles estão crescendo e buscando crescer mais. O crescimento confirma a salvação que já chegou e é real na vida deles. E crescendo nessa salvação, crescendo na fé, eles estariam protegidos das mentiras dos falsos mestres. Eles caminhariam seguros em direção ao reino eterno de Cristo. Esse texto aqui tem uma verdade preciosa que precisamos entender bem e abraçá-la com fé, porque ela é poderosa para nos impulsionar para crescermos e levarmos nosso crescimento na fé muito a sério. Esse texto está nos ensinando aqui que a nossa santificação confirma a nossa eleição. Isso não significa que a nossa eleição é conquistada ou garantida pelo nosso esforço se crescemos em santidade. Como se Deus nos desse os recursos, a gente se esforce, aí, se a gente se esforçar o bastante, lá no portão do céu, Deus vai dizer assim, pode entrar. Você fez um bom uso dos recursos que eu te dei. Isso não é o evangelho. Todos os que vão entrar no céu vão entrar por causa de Jesus, nos méritos de Cristo.
Todos nós estávamos mortos em pecado e ele nos deu vida em Cristo. Por isso, todo aquele que vai atravessar os portões do céu, eternidade adentro, vai atravessar pela fé em Jesus, sem exceções. Deus nos escolheu. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Enviou Jesus, o seu único filho, para nos salvar morrendo na cruz por amor a pecadores. Deus nos elegeu nele. E aqueles que ele elegeu, ele chamou. E aqueles que ele chamou, ele justificou. E aqueles que ele justificou, ele glorificou para que eles sejam como Jesus. Isso é certo. Isso é uma realidade. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer porque salvação é uma obra de Deus. E enquanto estamos deste lado da vida, a pergunta mais importante da história é: essa salvação chegou na minha vida? Eu estou entre aqueles que foram eleitos, chamados, justificados, glorificados? Deus quer que você tenha essa certeza. Deus quer confirmar a tua salvação. Deus não quer que você viva em dúvida, com medo, mas que você desfrute da paz e da alegria de saber que você pertence a Jesus, que você é dele e que você está seguro nas mãos dele. E essa confirmação vem quando você leva a sua santificação a sério e você avança. A sua santificação não conquista a sua salvação, mas ela confirma que a salvação que vem só de Jesus é real na sua vida. Porque quem não é salvo, quem não é eleito, quem não foi chamado, quem não foi justificado, não está nem aí para a santidade. Não está a fim de crescer e nem se preocupa com isso. Então, se existe no seu coração um desejo, uma preocupação genuína em ser mais santo, se você está se empenhando para crescer e você está na luta contra o pecado, você não está boiando, você está nadando contra a correnteza, confiando nas promessas de Deus, dependendo do poder de Deus, firme no Evangelho, saiba que isso é evidência da graça salvadora de Deus que chegou na sua vida. Em Cristo ele te elegeu, ele te chamou, ele te justificou, e do ponto de vista da eternidade, Deus já te glorificou na sua santificação. Na sua santificação, ele está confirmando essa salvação para que você avance e continue crescendo ainda mais e siga crescendo e avançando até o dia que não haverá mais luta, porque estaremos com Jesus para sempre. Mas se você está aqui nessa noite, não existe no seu coração nenhum desejo por santidade, nenhuma preocupação em crescer, você não faz nenhum esforço, porque você é preguiçoso espiritualmente, você não está nem aí para essa verdade de que Deus te deu todo o poder para viver para a glória dele. Cuidado. Você está boiando. Você está sendo levado para longe de uma forma que não dá para ter certeza se a graça de Deus chegou na sua vida. E a palavra fala isso não para nos condenar, não para nos julgar, mas é com amor. Para que você acorde, para que você perceba que a sua alma está em perigo e corra para Jesus, corra para o Evangelho, coloque a sua fé em Cristo antes que seja tarde. Então coloque a sua fé em Jesus, para que você escape da corrupção do mundo, deixe de ser escravizado pelos seus desejos e experimente o poder de Deus na sua vida para você crescer em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não há ninguém que esteja tão longe, que tenha boiado para tão longe, que Jesus não possa resgatar. Se você está nessa condição, clame a Jesus por salvação. Ele vai resgatar você com a graça salvadora dele. E ele vai te dar poder para você crescer na fé. O que a palavra de Deus nos ensinou nessa noite, meus irmãos, é que porque confiamos nas promessas do Evangelho, nos esforçamos para crescer na fé e provamos da confirmação da nossa salvação. Porque confiamos nas promessas do Evangelho, nos esforçamos para crescer na fé e provamos da confirmação da nossa salvação. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite, reunidos aqui como teu povo.
Nós te louvamos porque a tua graça nos alcançou e nos resgatou da corrupção do mundo. E em Cristo o Senhor nos chamou para um relacionamento contigo. E nós te bendizemos, Senhor, porque nesse relacionamento somos plenamente supridos. Neste relacionamento temos tudo, o Senhor nos deu tudo o que precisamos para crescermos e vivermos uma vida piedosa, uma vida que glorifica o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, ó Deus. Nós queremos ver Cristo sendo formado em nós. Nós queremos ver a sua justiça sendo revelada através das nossas vidas. Então que o teu Espírito trabalhe em nós. Abra os olhos do nosso coração para que a gente possa entender tudo o que nos foi dado em Cristo. Pela fé nas tuas promessas, dependendo do poder do Senhor. Que nós, como povo teu, que a gente avance, ó Deus. Avance sem parar. Se há alguém aqui entre nós, ó Deus, que desanimou e que foi levado pela correnteza para longe do Senhor, que a tua graça revelada na cruz de Cristo, alcance essa pessoa e brilhe no coração dela mais uma vez e a traga para perto. Ó Deus, o desejo do nosso coração, como teu povo, é crescer na fé, é viver para a tua glória. Enche a nossa vida do teu poder e da tua graça para que assim seja. Oramos em Cristo. Amém.